E aí, meu povo, tudo tranquilo? Na última aula nós chegamos ao final de todo aquele processo de expansão marítima portuguesa no século XV. Ao final desse século XV, Portugal se tornou um império ultramarino. Mas você sabe o que isso significa? Vem comigo que hoje é o nosso Brasilzão que vai entrar em cena. As navegações portuguesas no final do século XV haviam levado Portugal à região, à zona mais importante do comércio mundial nesse momento, as Índias. Só para a gente relembrar, o avanço árabe pela Península Balcânica nesse momento acaba por tornar o comércio das especiarias muito mais complexo. Então, apesar de o avanço árabe não fechar o mar Mediterrâneo ao comércio europeu, ele acabou por incluir muito mais intermediários nesse comércio, fazendo então com que o preço das especiarias atingisse valores muito altos. A descoberta de uma nova rota comercial ligando diretamente à Europa, às Índias e a riqueza proveniente dessa nova rota comercial permitiram a continuidade do poder da alta nobreza, que já vinha enfraquecida desde o século XIV com a redução das rendas agrícolas e a queda geral no preço dos alimentos. É nesse contexto, então, de avanço dos árabes pela Península Balcânica e queda nas rendas da alta nobreza que o norte da África passa a se tornar uma área muito interessante para os europeus, principalmente também devido às notícias de que o noroeste africano era rico em metais, especialmente o ouro. E a Europa, nesse momento, início do século XIV, vivia uma carência muito grande de metais. Ao longo, então, desses quase 100 anos de expansão marítima portuguesa durante o século XV, Portugal havia chegado às ilhas atlânticas de Açores, Cabo Verde e Madeira e havia mapeado toda a costa ocidental da África. Contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488, Bartolomeu Dias abriu um novo universo de possibilidades. O acesso às especiarias orientais fez Portugal estender as suas redes comerciais diretamente ao continente asiático. A última fronteira rompida na formação de uma economia atlântica ocorre já a partir de 1492, com a chegada de Cristóvão Colombo à América, e em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao que naquele momento passou a ser chamado de Terra de Veracruz. Assim, ao final desse século XV e já início do século XVI, Portugal havia formado dois tipos de impérios nesse Atlântico Sul. A primeira forma ocorreu nas Ilhas Atlânticas desabitadas, que se tornaram uma extensão do reino português e foram concedidas à alta nobreza. Estas Ilhas Atlânticas de Açores, Cabo Verde e Madeira foram colonizadas a partir de um processo que remetia diretamente ao período da Reconquista, em que os portugueses desembarcavam primeiro os animais nessas ilhas desabitadas, deixavam que eles se multiplicassem e só posteriormente chegavam os colonos para efetivamente colonizar o território e partir para a produção agrícola. A segunda forma pela qual Portugal desenvolveu o seu império nesse Atlântico Sul foi nos locais onde ela encontrou populações nativas, como por exemplo na costa africana. Nestes pontos, Portugal preferiu somente realizar o comércio com essas populações, sem efetivamente colonizar esses territórios. Vale lembrar que a esquadra de Cabral, formada por 13 navios, sai em direção às Índias. É a segunda viagem portuguesa às Índias. A primeira havia ocorrido justamente com Vasco da Gama. Vasco da Gama, inclusive, havia alertado, após a sua viagem no retorno a Portugal, que o caminho mais rápido para chegar às Índias era justamente navegando rumo ao oeste e se aproveitando dos ventos e correntes marítimas que tornavam mais rápida a viagem ao contornar o Cabo da Boa Esperança do que necessariamente ir costeando a costa africana, onde a influência dos ventos era no sentido oposto à navegação. Sendo assim, a descoberta do Brasil nesse início de século XVI apresenta uma imagem ambígua para Portugal.
Geograficamente, o território brasileiro se assemelhava muito às ilhas atlânticas na sua vegetação, por exemplo, mas, assim como o continente africano, era habitado por uma população nativa. A chegada dos portugueses ao Brasil ainda é permeado por dúvidas. Existem argumentos que defendem a casualidade da descoberta e existem argumentos que defendem a intencionalidade da chegada dos portugueses ao Brasil. Quem argumenta em favor da intencionalidade, ou seja, de que os portugueses já sabiam da existência do território brasileiro e apenas vieram tomar posse desse território, usa como base a pressão que o rei de Portugal, nesse momento, Dom Manuel, faz para estender a linha do Tratado de Tordesilhas cada vez mais para o oeste. Quem argumenta em favor da casualidade da descoberta usa como argumento principalmente que um dos navios da esquadra de Cabral retorna para Portugal levando a notícia e o que é considerado o documento fundacional do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Estabelecida então esta rota entre o Velho e o Novo Mundo, entre Portugal e o Brasil, numa viagem que, se tudo corresse bem, durava em média 1 mês e meio, os primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, na verdade, foram marcados por uma não presença. A maior lucratividade do comércio de especiarias com as Índias nesse momento fez com que Portugal não tivesse nenhuma atitude no sentido de colonizar efetivamente o território. A única atitude tomada por Portugal é estabelecer feitorias, postos fortificados ao longo da costa, assim como já havia feito no litoral africano, destinadas a comercializar o pau-brasil, ou como os franceses chamavam, o pau de tinta. A retirada do pau-brasil era feita pelas próprias populações indígenas, pelos tupis que habitavam o litoral, em troca de ferramentas de ferro e outros artefatos. Vale ressaltar que, nesse primeiro momento da chegada dos portugueses ao Brasil, o contato com essas populações indígenas foi amistoso. A própria derrubada da floresta não era algo desconhecido por essas populações indígenas e fazia parte da própria estrutura de sociedade dessas populações. A chegada dos portugueses, então, não altera esta característica em um primeiro momento e a utilização de instrumentos de ferro desconhecidos até esse momento pelas populações indígenas faziam com que o serviço de derrubada de uma árvore, por exemplo, pudesse ser feito de maneira muito mais rápida do que anteriormente os índios faziam, com instrumentos, por exemplo, de ossos. Portanto, esqueçam a visão que estabelece os indígenas como sujeitos passivos nesse primeiro contato, como se tivessem sido enganados pelos portugueses em troca de espelhinhos e de outras quinquilharias. Efetivamente, não foi isso que aconteceu. Além do estabelecimento destas feitorias pelo litoral, a coroa portuguesa também enviou expedições guarda-costas para o Brasil. O grande problema nestes primeiros anos, após a chegada dos portugueses ao Brasil, eram os corsários franceses, que, assim como os portugueses, viam valor também no pau-brasil, que eles chamavam de pau de tinta. Ao contrário dos portugueses, os franceses não procuraram estabelecer nenhuma feitoria no litoral e negociavam diretamente com os indígenas a partir dos seus navios. E, inclusive, mantiveram relações muito próximas e amistosas com várias populações indígenas desse litoral brasileiro. Entre 1516 e 1527, expedições guarda-costas procuraram varrer esse litoral brasileiro, então, sob comando de Cristóvão Jacques, na procura desses corsários franceses. Um incidente bastante conhecido desses primeiros anos de colonização portuguesa no Brasil ocorreu em 1527, na Baía de Todos os Santos, quando Cristóvão Jacques encontrou 3 navios franceses que estavam carregando para o Brasil. Jacques, então, seguindo as recomendações da coroa portuguesa de fazer todo o possível para impedir que navios franceses realizassem o comércio do pau-brasil, aprisiona as tripulações desses navios e, inclusive, enterra muitos franceses vivos. Disse que ele enterrou os franceses na beira do mar só com a cabeça para fora, esperando que as ondas, então, viessem fazer o resto do serviço.
Esse incidente causou uma crise diplomática entre Portugal e França, quase chegando a envolver um conflito armado entre os dois países. Essa prática de corsários franceses ocorria porque somente a Espanha reconhecia o Tratado de Tordesilhas como um tratado justo, dividindo então as terras americanas entre Espanha e Portugal. Enquanto isso, os franceses recusavam qualquer posse de um território que não estivesse efetivamente colonizado, como era o caso dos portugueses com o Brasil. É por essa razão que a coroa portuguesa procura realizar a colonização efetiva do território adotando o sistema das capitanias hereditárias. A divisão do litoral brasileiro em 14 capitanias que deveriam ficar a cargo de 12 donatários foi uma delegação da coroa portuguesa, uma terceirização da responsabilidade que a coroa portuguesa tinha em colonizar e povoar o território. As concessões dessas capitanias foram feitas a indivíduos pertencentes geralmente à baixa nobreza, visto que o território brasileiro, por não ser lucrativo como outras áreas do Império Ultramarino Português, ainda não constava das prioridades da fidalguia portuguesa. Em troca da colonização efetiva do território, esses capitães donatários ficavam com 10% dos impostos que eram devidos à coroa, por exemplo, no corte do pau-brasil. Além disso, esses donatários podiam também conceder sesmarias, pedaços de terras a outros colonos, mas sem efetivamente estes colonos terem uma relação de vassalagem com esses donatários, como ocorria no Portugal medieval. Como se pode imaginar, a organização desse sistema de capitanias hereditárias enfrentava muitos problemas e foi, se pudermos assim afirmar, um verdadeiro fracasso. O que o território brasileiro tinha em abundância nesse momento era a floresta e as populações indígenas. Então, uma primeira dificuldade já enfrentada pelos donatários era conseguir colonos que quisessem emigrar para esse território brasileiro. A segunda dificuldade era juntar o capital necessário para efetivamente chegar nessas capitanias, colonizar essas capitanias e ainda gerar lucros. Sendo assim, este novo mundo, este território desconhecido e hostil, tinham ainda o complemento das ameaças representadas pelas populações indígenas que habitavam o litoral. Das 14 capitanias, apenas 2 podiam ser consideradas um sucesso em 1550, Pernambuco e São Vicente. Em comum, as duas tiveram o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar. Além de terem o açúcar como característica em comum, nestas duas capitanias, os capitães donatários conseguiram lidar com as populações indígenas que habitavam essas regiões. As dificuldades enfrentadas pelos donatários e pelas capitanias em gerar lucros à coroa fez com que Portugal tomasse a decisão de enviar um governador-geral para o Brasil. A instalação desse governo-geral em terras brasileiras não aboliu o sistema de capitanias hereditárias. Muitas continuaram a existir durante o século XVII e inclusive no século XVIII. A tarefa desse governador-geral do Brasil não era muito simples. Ele deveria reabilitar as capitanias que não haviam dado certo, ajudar na proteção nas outras capitanias de ataques indígenas e, ainda por cima, gerar mais lucros para a coroa. De modo geral, então, nesse primeiro século de colonização portuguesa no Brasil, houve diversos percalços. Ao final desse século XVI, apenas 2 capitanias eram realmente um sucesso, Pernambuco e Bahia, devido ao desenvolvimento da lavoura açucareira. As demais regiões do Brasil eram praticamente desabitadas por colonos portugueses. Assim, a consolidação da colonização portuguesa nesse primeiro século, após a sua chegada, passou diretamente pela questão relacionada ao trato com os indígenas, seja devido às guerras praticadas por colonos portugueses, às aldeias indígenas, a dificuldade dos indígenas em se adaptar ao trabalho na grande lavoura,
mas principalmente as doenças e epidemias que passaram a atingir a população indígena, ocorre um verdadeiro genocídio nessas populações que habitavam o litoral. E é exatamente sobre estas populações indígenas que habitavam o litoral, sobre sua relação com o desenvolvimento da sociedade açucareira e o tráfico de escravos vindos diretamente da África, que nós falaremos na próxima aula. Beleza? Então, até lá. Tchau.